o presidente Lula voltou a falar em se candidatar à reeleição. E ele diz que só vai entrar se for para ganhar. Vamos então conversar com o Igor Damasceno, porque o vencer não depende apenas dele, né? Ou da entrada, depende do que o eleitor decidir. Mas conta pra gente aí, Igor Damasceno, o que o presidente Lula está pensando sobre essa candidatura. Evandro, as palavras do presidente Lula foram durante um congresso do PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, onde Lula fez uma autocrítica e também criticou a esquerda brasileira. Vou contextualizar para vocês. Ele se autodeclarou pré-candidato à presidência da República para as eleições do ano que vem, disse que já vai fazer 80 anos e que a idade, sim, é uma questão a ser considerada, mas num tom de crítica à esquerda, ele disse que essa ideologia, os partidos de esquerda não se reinventaram e por isso ele precisaria se colocar na candidatura, na pré-candidatura às eleições do ano que vem. Então ele acabou criticando os partidos de esquerda, disse que a esquerda brasileira deixou de dialogar com o público, com o eleitorado, principalmente com a classe média e as classes mais vulneráveis da sociedade. Disse também que a esquerda demorou bastante para entender o valor das redes sociais e que isso abriu margem para que a extrema-direita crescesse no país. Foi o momento onde ele começou a criticar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde o início desse ano e então, segundo Lula, tem agido contra a nossa soberania e a nossa economia. Então, ele se confirmou como pré-candidato não para dizer que ele salva a pátria, mas para dizer que a esquerda precisa de renovação, precisa de reinvenção e que os novos políticos não estão dialogando com a sociedade. Nós temos esse momento da fala do presidente Lula, vamos ouvir. Se eu decidir ser candidato, não é para disputar só, é para a gente ganhar essas eleições. A gente ganha. Porque nós não temos direito de permitir que a extrema-direita volte a sonhar em governar esse país. Eu posso não ser melhor do que ninguém que está almejando ser candidato. Agora, eu tenho certeza, eles são pior do que eu. Eu tenho certeza, não porque eu seja melhor, porque eles são piores. Ela chegando no carro, depois da vida real. O Jarbas virando para ela. Bom, agora, como você bem disse, Evandro, Lula pode até querer se reeleger mais uma vez, mas a decisão está na mão do eleitor, dos milhões de brasileiros que vão votar nas eleições do ano que vem. Sabendo bem disso, o presidente Lula tem como estratégia política se aproximar de alguns grupos, um certo tipo de público que hoje é um tanto distante dele. Eu estou falando dos evangélicos. Nas eleições de 2022, esse público majoritariamente apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro. E sabendo bem dessa grande influência que Jair Bolsonaro e os partidos de extrema-direita têm com o público evangélico, então Lula tem tentado encontrar uma forma de se aproximar desse público. Ontem mesmo ele teve uma reunião a portas fechadas com 2 pastores evangélicos. A primeira-dama Janja tem frequentado cultos em eventos, inclusive fora do país, de igrejas evangélicas. Então faz parte da estratégia do governo brasileiro para então se aproximar. Aliás, faz parte da estratégia do presidente Lula para se aproximar do eleitor. Vou virar minha câmera agora porque está acontecendo uma notícia de momento. O ministro das Relações Exteriores, Não, é só o motorista. O ministro permanece aqui no Palácio da Alvorada. Vocês viram o carro oficial do Ministério das Relações Exteriores deixando aqui o Palácio da Alvorada. Peço até desculpas por ter interrompido, mas é que a informação não para. Mas o ministro permanece lá dentro. Era somente o motorista dele. Então, voltando, o presidente Lula, que agora se colocou como pré-candidato às eleições do ano que vem, quer se aproximar de públicos que hoje são distantes dele, como, por exemplo, o público evangélico. E, para isso, a primeira-dama tem ido até igrejas. Lula disse que quer se aproximar desse público e, inclusive, tem feito reuniões com pastores evangélicos. Tudo isso já mirando as eleições do ano que vem. Evandro. Igor, muito bom, viu? E a vida do repórter é assim mesmo. Você manda a câmera, o ministro tá passando, já vem com a informação. Você manda a câmera, é o motorista do ministro, não tem problema nenhum. De alguma forma você tá de olho e atento a tudo que tá acontecendo por aí. Agora é interessante perceber também a facilidade do Igor Di.
Vai, não é, volta, já volta ao assunto anterior, mantendo a informação de onde ele parou. É assim que funciona o cérebro do bom repórter. Valeu, meu amigo, um abraço para você. Chama a gente aí a hora que tiver movimentação, depois dessa reunião do ministro, do chanceler Mauro Vieira, com o presidente Lula. Abração, até mais. Vamos falar sobre essa manifestação do presidente Lula para uma possível nova candidatura em 2026, que é o que tudo indica, até porque quem que entraria no lugar dele se nem o PT e nem os partidos de esquerda têm trabalhado intensamente para preparar um sucessor do presidente da República? E segunda coisa, eu quero saber de você, Piperno, se já não está na hora de, além de fazer uma autocrítica, pensar em estratégias para mudar a situação. Porque faz anos que essas referências da esquerda no país têm dito que esse grupo se descolou da população, se descolou da periferia, se descolou de boa parte dos eleitores que lá atrás apoiou o PT e outros partidos de esquerda e que de repente migrou para Jair Bolsonaro e de lá não mais saiu, ou dos partidos da direita. Não está na hora então já de mobilizar ou fazer algum tipo de ação além da autocrítica? Tá perfeito isso. Aliás, eu concordo com parte do diagnóstico que o presidente fez, especialmente na questão da falta de renovação e também de redes sociais e da desconexão com grande parte do eleitorado. Isso é verdade. E não foram poucas as advertências, inclusive em relação ao abandono de pautas econômicas durante um longo período. Veja, o que eu vou dizer não é uma crítica à estratégia, mas é um diagnóstico. Parte da esquerda, durante um bom tempo, ela migrou um pouco da atenção preferencial às pautas econômicas para a questão de costumes. E aí a esquerda realmente ela abriu um flanco muito grande para que a direita entrasse. Por quê? Porque uma parte que era, em tese, defendida e pelos partidos de esquerda ficou praticamente ao relento. O novo desempregado, o trabalhador urbano que deixou de ser, enfim, ser elitista e teve que se virar. Hoje isso já foi mais ou menos acomodado, mas foi impactante no começo. Então, a forma de o olhar da esquerda mudou e ele causou danos eleitorais, não só à esquerda brasileira, como de outras partes do mundo. Aí houve um recomeço de recuperação, não só aqui, mas também em outros centros, inclusive na Europa. Então, é necessário sim esse olhar. O presidente Lula, ele, entre muitos antagonismos, ele radicaliza o discurso dele na direção da esquerda, mas, por outro lado, ele não abre mão de contar com alguns personagens conservadores no seu entorno, no seu governo, e onde ele pôde, inclusive, interferir mais à esquerda, ele não colocou o dedo, que foi no Banco Central. O Banco Central, os indicados pelo Lula, eles têm mais ou menos o mesmo perfil dos que saíram. O Lula não foi mexer lá. Agora, o diagnóstico que ele faz sobre renovação política eleitoral também está correto. Eu acho que, por exemplo, a esquerda seria competitiva se tivesse o ministro Haddad candidato. E você entende que essa falta de crítica ao Banco Central, diferentemente do que ele fazia com Roberto Campos Neto, mesmo tendo um novo presidente que mantém as mesmas decisões, não tem a ver com o fato desse novo presidente ser muito próximo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e contar possivelmente com essa indicação nos bastidores? Ele claramente poupa o presidente do Banco Central, que faz mais ou menos as mesmas coisas que o anterior. É isso. Não mudou nada? Não, de forma alguma. E é incrível que realmente pouca gente cobre o presidente em relação a isso. Eu não estou querendo entrar no detalhe se o Banco Central está certo ou está errado, mas o diagnóstico é esse. Ele tem um Banco Central escolhido por ele que tem o mesmo perfil que o anterior. Agora, Alan Gani, beleza, a gente fez aqui por parte do Piperno essa análise da autocrítica trazida pelo presidente da República à esquerda. Agora, vamos falar então do papel da direita. Por quê? O presidente da República deixa claro em seu discurso, e não só nesse, que a esquerda anda bastante desorganizada nos últimos anos. Perdeu a comunicação com uma base eleitoral importante, não conseguiu reconquistar e muitas vezes não consegue chegar também a novos eleitores com o discurso que tem e com a atuação um pouco precária nas redes sociais. Dessa maneira,
A direita também não está deixando de aproveitar esse bonde que está passando, não está deixando de aproveitar essa desorganização por conta justamente de uma fragmentação nesse campo? Meu Deus do céu, Evandro, mas com certeza está perdendo uma oportunidade de ouro, está batendo cabeça, briga por protagonismo, os influenciadores brigam entre si. Aí é candidato brigando também, é o Eduardo Bolsonaro brigando com o Ciro Nogueira, é o Eduardo Bolsonaro brigando com o Tarcísio, é influenciador de direita brigando com advogado, tá todo mundo brigando. Enquanto isso, a esquerda está se reorganizando. Olha as pautas, e o Lula, veja só, e aí um disclaimer aqui, o Lula é competitivo, independentemente do uso da máquina. E hoje a gente tem que fazer disclaimer para tudo. Quando eu falo o Lula é competitivo, eu não estou torcendo pelo Lula. Porque hoje você tem que dizer o óbvio. Porque quando eu falo, eu sou São Paulino, aí eu falo assim, o Palmeiras é um time forte, eu não torço pelo Palmeiras. Eu estou reconhecendo que o adversário é forte, independentemente das circunstâncias. O Lula é presidente pela terceira vez. Muito bem. E agora ele tem a máquina na mão. A Dilma, ela foi reeleita. Por quê? Porque tinha a máquina na mão. Já com o governo no começo de uma crise. E o governo com início de crise muito mais fraca politicamente do que o Lula. E foi reeleita. O Lula agora, usando a máquina, isenção de IR para pauta popular, com apelo popular. Não estou entrando aqui no mérito, mas a pauta é popular. Tem apelo eleitoral. Isenção de IR para os mais pobres. Gás para todos. Aumento da faixa de renda do Minha Casa, Minha Vida. Agora entrando a pauta da escala 6x1, também, né, mudando para a escala aí 5x2, também tem um grande apelo eleitoral. Ou seja, fazendo acenos para o Centrão, tentando pegar aquele Centrão mais próximo do governo, próximo dele, né? Ou seja, Davi Alcolumbre, Renan Calheiros, Hugo Mota. Oferecendo cargos. Oferecendo emendas, enfim, usando a máquina. E a direita batendo cabeça, sendo que poderia estar explorando INSS, segurança pública, custo de vida muito elevado, ainda uma inflação bastante elevada, desaquecimento da atividade econômica, taxas de juros elevadas, e não, tá lá. Então, assim, a chance hoje, se a direita... Aliás, é o tema do meu artigo hoje na Jovem Pan. Opa, interessante. Se a direita dormir no ponto, presta atenção, o Lula é reeleito. Fala, Piperno, o que foi? Não, eu acho que o Lula é favorito, que tem a máquina na mão, tem uma grande chance, principalmente... Sim. Veja, um incumbente que larga na frente... E aqui no Brasil a gente sabe que aliás, todos os incumbentes... Bolsonaro foi o único presidente com a máquina na mão que não conseguiu Sim, a reeleição. Exatamente, conseguiu essa façanha. Agora imagina, o Lula na oposição ganhou, agora imagina o Lula saindo na frente líder. Claro que, evidente que a economia pode mudar e tal, isso obviamente causaria um ônus eleitoral. Agora, em relação à renovação, você vê, com o Lula preso e o Haddad saindo de 1% em pesquisas, só o fato de ter a imagem associada ao presidente Lula, ele perdeu o segundo turno, mas perdeu com 45%. Imagina hoje o Haddad, uma figura mais conhecida, com o Lula podendo ir para a televisão e para as redes sociais com ele o dia inteiro, toda hora, em meio de uma campanha, se o Haddad não seria um candidato competitivo. Então, tudo isso para dizer que o discurso de que não tem renovação e tal, não tem outro nome, serve também para agradar uma parte do público, para jogar para a torcida. Porque se houvesse a necessidade de se apostar nesse outro nome seria competitivo também. Ô Bruno Musa, como é que você avalia toda essa situação? Bom, vamos lá. Eu concordo em gênero, número e grau com o que disse o Alan Gani. E, obviamente, também reverberando aqui o que o Piperno falou enfim, que o Lula tem grandes chances e vem como, digamos, favorito na coisa. Mas eu gostaria de fazer até uma analogia aqui a respeito do que é essa política que a gente está vendo e desse discurso do Lula como um todo. Se nós fizermos uma analogia com a empresa privada, a política, basicamente, ela é a respeito de captação de leads. Então, é um discurso
uma narrativa para captar leads que na empresa privada aqui são leads para clientes, no meu caso de investimentos, e na política ele é basicamente para eleitores, para votar naquele projeto, se é que existe um projeto, mas eles fingem ter um projeto ali, obviamente para as pessoas entrarem no que eles consideram o projeto deles. Então, esse bem comum, na minha opinião, pouco importa. Por que eu estou falando isso? Porque importa essa geração de marketing para ser mais atrativo e captar esses eleitores. Agora, quando o Lula fala, e vou fazer esse link, de deixar de falar com a classe média, eu fico me lembrando aqui daquele discurso da Marilena Chaui, quando ela, obviamente, defende muito o Lula, ela falou que tem nojo da classe média. Então, desde quando o Lula quis falar com a classe média? O que de fato é a classe média para eles? E ele também falou que a esquerda não se atualizou no discurso. Eu concordo. E eu fiquei aqui pensando, ora, eu com o meu time aqui na minha empresa, se eu não me atualizo, como é que eu vou cobrar alguma coisa do time? O Lula se atualizou? Ele continua com o mesmo discurso de gasto é vida, com o mesmo discurso que déficit não tem problema nenhum, com o mesmo discurso de que CLT é o que as pessoas querem. Ele parou nos anos 80. Como é que ele cobra que a turma dele não se atualizou quando ele parou há 4 décadas atrás? E ele também falou que ele consegue, que ele entra para ganhar. Como você muito bem falou, não é ele que decide, né? Quem decide são os eleitores, não é isso? E também ele mencionou que o restante, os outros opositores, eles são os piores. Deixa o público escolher. Será que ele não consegue perceber que o mundo mudou? E aí eu volto naquele discurso. Ele está parado no tempo. Como ele cobra dos outros que não andaram? Eu acredito realmente, na minha opinião, a esquerda parou no tempo, se é que ela andou alguma vez. As ideias, na minha opinião, nunca funcionaram e entregam, obviamente, muito mais pobreza ao longo do tempo. Mas as pessoas que escolhem isso e têm liberdade para escolher. E o debate é engrandecedor. Então me parece que a esquerda como um todo ainda é carregada de uma arrogância porque ela acha que fala com todas as classes quando as classes mudaram, as pessoas mudaram. Então, para cobrar dos outros, precisa, primeiro, ele também mudar. Mas, mesmo assim, infelizmente, ele se torna bastante competitivo na atual situação que o Brasil se encontra, onde as pessoas pouco ou nada conhecem sobre o processo político. Quer acrescentar algo, Piperno? Vi que você se manifestou. Não, eu discordo, por exemplo, do diagnóstico em relação à esquerda. Há países em que os regimes de esquerda claramente causaram, enfim, problemas. A Venezuela é uma ruína. A China, por exemplo, tem um regime, tem um partido comunista no governo, há muito tempo, se tornou uma grande potência. Há países como Cuba que estão cada vez mais pobres. A Europa social-democrata, Escandinávia, por exemplo, enriqueceu. Então, eu acho que não dá para a gente fazer esse recuo. O Chile, por exemplo, nas últimas 8 eleições, os partidos à esquerda ganharam 6. A China deu certo justamente na parte que abriu a economia e foi para o livre mercado. Essa é a China que funcionou. As sociais-democracia, de tempos em tempos, fazem reformas liberais para sustentar o sistema e ainda são muito mais à direita do que a gente aqui. E estão diminuindo o tamanho de bem-estar. Estão diminuindo o estado de bem-estar social, tanto Suécia como os outros países, porque não há mais dinheiro para financiar. Até o Vietnã, por exemplo, que é uma economia também, enfim, de partido único, infelizmente o Vietnã vive um momento de expansão. Quando abre a economia, quando vai à direita. Mas ainda governado por partidos de esquerda, né? Por exemplo, mas então o presidente Trump agora é de esquerda, porque ele está implantando medidas muito mais protecionistas? Não é. Então, veja, não dá para a gente fazer esse recorte de uma forma tão simples.